Ela fingia estar bem enquanto tudo dentro dela gritava. Dizia que estava ocupada, que precisava de tempo, que estava feliz. Mas todas as noites voltava para casa com um silêncio que a esmagava. Era o tipo de dor que ninguém vê, porque do lado de fora ela sorria. E ele acreditava, ou talvez fingisse acreditar, para não ter que enfrentar a verdade, porque às vezes amar alguém é justamente isso. Fingir que não percebe o que está desmoronando só para não perder o pouco que ainda resta. Choi Wung não era do tipo que falava muito, mas quando amava, era por inteiro. Ele a olhava como se estivesse gravando cada detalhe, como se ela fosse seu próprio lar. E talvez tenha sido mesmo, porque depois que ela foi embora, tudo nele ficou frio, vazio, suspenso. O problema é que ninguém nunca soube por que Yeon-su terminou. Eles estavam bem. E então ela simplesmente disse que era o fim. Não chorou, não explicou, só virou as costas e sumiu. Por 5 anos, ele guardou aquele silêncio como uma ferida que não cicatriza. E ela fingia seguir em frente. Mas o destino, às vezes, tem um jeito cruel de juntar o que a gente tenta enterrar. O documentário que eles gravaram na escola, um projeto bobo sobre o melhor e o pior aluno da sala, voltou à tona. Viralizou. E com isso veio o convite. Regravem, mostrem como estão hoje, um reencontro, frente a frente com o passado e com tudo que ainda doía. Yeon-su hesitou, mas aceitou. E quando ela o viu de novo, percebeu que ele tinha mudado. Estava mais maduro, mais distante, com olhos que já não procuravam os dela da mesma forma. Mas ainda assim, ela reconheceu. Era o mesmo olhar de antes, só mais cansado. O problema é que ele também viu algo nela. Um vazio. Algo não resolvido. Algo que ela nunca contou. Nos bastidores da nova gravação, a tensão era quase palpável. Cada conversa parecia um campo minado. E cada memória, uma faca que reabria antigas feridas. Mas entre uma tomada e outra, os olhares voltaram a se cruzar. E mesmo em silêncio, eles se entendiam. Porque a verdade é que o amor nunca foi embora. Só ficou quieto, esperando um espaço onde pudesse respirar de novo. E aos poucos, as lembranças começaram a se infiltrar. A forma como ela se preocupava quando ele estava doente. Os dias em que ele passava horas desenhando e ela ficava ali, só observando. As brigas bobas, as reconciliações ainda mais bobas, mas reais. Intensamente reais. E isso doía, porque era como reviver tudo. Só que com a consciência de que agora era tarde demais. Mas será que era mesmo? Uma noite, depois das filmagens, ela caminhou até o antigo banco da escola. Sentou ali, sozinha, e deixou que as lágrimas viessem. Lembrou da promessa que fez a si mesma, que nunca seria um peso para ele, que se algum dia sua vida se tornasse um fardo, ela se afastaria. E foi isso que fez. Quando as dívidas da avó começaram a sufocá-la, quando viu a mãe adoecer em silêncio, quando percebeu que não conseguiria mais manter tudo em pé, ela terminou. Não por falta de amor, mas por excesso dele. E ele nunca soube. Naquela noite, enquanto ela chorava, ele a viu. De longe, quis ir até ela, mas ficou ali, parado. Porque mesmo depois de tanto tempo, ele ainda não sabia se era bem-vindo. No dia seguinte, Yeon-su apareceu diferente, mais firme, como se tivesse decidido algo. E perguntou, quase num sussurro, se ele queria jantar com ela. Ele aceitou. Durante o jantar, poucas palavras, mas muita verdade no olhar. Era como se o tempo não tivesse passado, mas também como se tudo tivesse mudado. Ele quis perguntar por que ela o deixou, mas não fez, porque no fundo sabia que ela responderia quando estivesse pronta. E ela queria dizer que nunca o deixou de verdade, mas não conseguia, porque a culpa ainda morava ali, no peito apertado, no medo de que agora fosse tarde demais. O documentário continuou e cada gravação parecia menos sobre o passado e mais sobre o presente. Eles riam, discutiam, mas, acima de tudo, se olhavam, com aquele tipo de olhar que só quem já amou em silêncio entende. Porque algumas histórias não terminam com um adeus, terminam com um talvez, e era exatamente aí que eles estavam. Num talvez, doloroso, esperançoso, cheio de perguntas que ninguém ainda teve coragem de fazer.
mas que gritavam no ar toda vez que os dois dividiam o mesmo espaço. Se você já amou em silêncio, então entende o peso que Yeon-su carregava. Ela o amava como se fosse a última vez, mesmo quando disse que não o amava mais, mesmo quando se forçou a sorrir e virar as costas. Ela escolheu a dor de perdê-lo para tentar poupá-lo da dor de ficar. Mas agora, sentada diante dele, com o tempo como inimigo e o arrependimento como companhia, ela sentia que talvez, só talvez, ainda tivesse uma chance de ser ouvida. Wong continuava quieto, mas seu silêncio dizia tudo. Ele ainda a amava, sempre amou, só não sabia se podia confiar nela de novo, porque quando alguém vai embora sem explicação, a dor não vem só da ausência, vem da dúvida, do vazio, da pergunta sem resposta. Por quê? Por que justo quando tudo parecia bem? Ela escolheu o fim? E foi nessa dúvida que ele viveu por 5 anos. Se reinventou como artista, criou mundos nas telas, mas nunca conseguiu desenhar um futuro sem ela. Porque mesmo tentando, Yeon-su sempre esteve em tudo. Na forma como ele observava as pessoas, no jeito como evitava certos lugares, no silêncio depois de cada aplauso, até que um dia ela decidiu contar tudo, as dívidas, a solidão, o medo de prendê-lo numa vida cheia de limitações. Ela disse que tinha vergonha de pedir ajuda, que achou que terminando o protegeria, e que cada dia longe dele foi um castigo autoimposto. Não esperava perdão, só queria que ele soubesse a verdade. Won a ouviu sem interromper, sem dramatizar, apenas deixou que ela dissesse tudo. E então, respirou fundo e disse que teria escolhido passar por tudo com ela. Que o que doía não era o que ela enfrentou, mas o fato de ela não ter deixado que ele enfrentasse junto. E ali, pela primeira vez em anos, o silêncio entre eles não machucou. Acalmou, eles começaram a se encontrar fora das gravações, caminhadas sem destino, almoços sem pressa, pequenos gestos, como quem aprende a tocar uma música antiga, mas com dedos mais cuidadosos. Era diferente agora. Não havia promessas, mas havia presença. E isso já era muito. Só que a vida sempre testa quando parece que as coisas vão melhorar. Um novo convite surge. Wong é chamado para estudar arquitetura em Paris. Um sonho antigo, um futuro promissor. E Yeon-su não quer ser um obstáculo de novo. Ela diz que ele deve ir, que não precisa escolher entre ela e seus sonhos. Mas no fundo, seu coração quebra em silêncio, porque dessa vez ela queria que ele ficasse, ou que pelo menos a levasse junto. Wong percebe isso, mas decide ir, porque precisa entender se ainda pode ser ele mesmo, longe dela. E porque sente que agora eles estão num ponto onde nada precisa ser forçado. Se for real, vai resistir ao tempo. No aeroporto, o adeus não tem lágrimas, só um abraço longo, carregado de tudo que não cabe em palavras. Ela sussurra que vai esperá-lo. Ele sorri, como quem acredita. Meses se passam. Yeon-su se dedica ao trabalho, mas carrega nele a ausência. Todos os dias olha para o celular. E todos os dias vê uma mensagem nova dele. Pequenas coisas, desenhos, frases, silêncios que, mesmo de longe, dizem: "Eu não te esqueci." E então, num dia comum, ele volta. Sem aviso, sem drama, ele só aparece. Com uma caixa nas mãos e um sorriso tímido, dentro da caixa, um anel e um convite. Não só para um casamento, mas para recomeçar tudo, do jeito certo. Sem medos, sem silêncios, ele a leva até a biblioteca da antiga escola, onde tudo começou. E lá, pede que ela seja sua última primeira escolha. Ela diz que sim, entre lágrimas. E o tempo, enfim, parece fazer sentido. 2 anos depois, o documentário é gravado novamente. Mas agora é diferente. Eles não são mais só ex-namorados reencontrando um passado. São 2 pessoas que atravessaram tudo: o amor, a dor, o orgulho, o silêncio, e decidiram ficar. O documentário não é sobre juventude. É sobre escolhas, sobre segundas chances, sobre saber finalmente o que vale a pena. E se você também carrega uma escolha que doeu, se já amou alguém sem conseguir dizer tudo, talvez entenda o que esse reencontro significou. Porque algumas histórias não terminam no fim. Elas só recomeçam de outro jeito. Se isso te tocou,
você sabe o que fazer. Porque no fundo, todos nós carregamos uma história que não foi contada até o fim. Um amor que ficou entre o que foi e o que poderia ter sido. E é por isso que ver Yeon-su e Wong, depois de tudo, ainda de mãos dadas, é como um lembrete silencioso de que às vezes ainda há tempo. O reencontro deles não apagou as dores, mas deu a elas um lugar. Cada ferida virou um traço na pintura da vida que agora dividem. Ele, mais leve, ela, mais sincera. Os dois, mais verdadeiros. Porque o amor que sobrevive ao orgulho, esse sim é o que vale a pena. Não porque é perfeito, mas porque escolheu ficar, mesmo com as imperfeições. O documentário final mostra cenas comuns. Eles cozinhando juntos, brigando por coisas bobas, rindo como antes. Mas agora, com um olhar novo. O de quem sabe que amar também é cuidar do silêncio do outro. Que estar presente não é dizer tudo certo, mas ouvir o que o outro não tem coragem de dizer. E, acima de tudo, perdoar. Ji-young, o amigo de infância que sempre observou tudo de longe, sorria atrás das câmeras. Ele sabia. Sempre soube que os dois tinham algo que nem o tempo conseguiria desfazer. E quando sugere um novo projeto, agora mostrando como é a vida depois do felizes para sempre, eles aceitam. Porque querem que outros vejam que o amor real não acaba com um beijo final. Ele começa ali. E talvez o mais bonito disso tudo é que Yeon-su não finge mais estar bem. Ela está. E quando não estiver, sabe que pode dizer. Porque agora ele escuta. E ela confia. E é isso que muda tudo. Então, se você já se calou por medo de perder alguém, ou se já deixou alguém ir achando que era o melhor, talvez essa história seja para você. Porque ainda que pareça tarde, às vezes, não é. Às vezes, o tempo só está esperando a gente aprender a amar direito. E quando Wong segura a mão dela, diante da antiga câmera, e diz sem palavras que faria tudo de novo, o coração entende. Que algumas histórias são eternas. Não porque duram para sempre, mas porque deixam marcas que o tempo não apaga. E agora, você consegue imaginar como seria se eles tivessem se reencontrado 10 anos depois, com outras vidas, outros caminhos, mas com o mesmo amor guardado no peito? Talvez isso fique para um próximo verão.